Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo aqui na análise de um fundo de hedge, tentando entender como eles navegam pelos mercados globais num momento, olha, de extrema complexidade. A gente está falando de abril de 2026. Pensa num cenário onde tudo colide ao mesmo tempo. Uma guerra de 8 semanas, uma crise de energia e as decisões das duas maiores economias do mundo. É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar agora. E para entender essa dinâmica toda, a gente parte de uma pergunta que é, assim, o centro de tudo. Como é que um único evento, um cessar-fogo, pode criar ondas de choque tão gigantescas a ponto de mover trilhões de dólares pelo planeta? A resposta para isso, na verdade, mostra o quão frágil e interligada é a economia global. Então, vamos para o ponto de partida de toda essa história. Tudo começa com um gatilho, uma trégua que ninguém esperava na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. E o impacto disso foi imediato, foi dramático, bem no coração da commodity mais importante do mundo, o petróleo. As semanas antes de 17 de abril foram de pura tensão. Uma guerra de 8 semanas simplesmente fechou o Estreito de Hormuz. De repente, 20% do petróleo do mundo sumiu do mapa. O preço do barril, claro, explodiu, passando de $120. E aí, do nada, vem o anúncio do cessar-fogo. O resultado? Uma queda brutal de quase 25% em questão de horas. Mas o que realmente chama a atenção aqui, o que é de cair o queixo, é o tamanho de uma aposta feita um pouquinho antes dessa queda. Alguém investiu cerca de 950 milhões de dólares na baixa do petróleo. E o detalhe é que isso foi feito apenas horas antes do anúncio oficial do cessar-fogo. Olha, uma aposta desse tamanho, com esse timing perfeito, não é coincidência. Isso é um sinal clássico do que o mercado chama de informação assimétrica. Significa que alguém, em algum lugar, tinha o roteiro do que ia acontecer. Isso só mostra que no mercado financeiro, informação é poder e pode criar vencedores e perdedores gigantescos num piscar de olhos. E a crise não acabou com a reabertura do estreito, não. O Irã já sinalizou que pretende criar o que o mercado apelidou de pedágios soberanos. Basicamente, eles querem transformar o controle do estreito numa fonte de receita permanente. Na prática, isso cria um novo custo fixo, uma nova pressão inflacionária constante no comércio do mundo todo. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos ver como essa onda de choque inicial do petróleo provocou reações completamente diferentes nas duas maiores economias do mundo. Estados Unidos e China olharam para o mesmo problema e, bom, seguiram caminhos totalmente opostos. E essa divergência ficou escancarada. De um lado, os Estados Unidos mostraram uma baita resiliência. Os mercados financeiros por lá deram uma respirada aliviada. Do outro lado, a China fez uma virada de chave estratégica, algo sem precedentes. Parou de focar no crescimento baseado em construção para se concentrar no consumo das famílias e em tecnologia de ponta. E aqui estão os dados que confirmam essa resiliência americana. Isso aqui é tipo um termômetro da economia. A diferença positiva de 55 pontos entre os juros de 10 anos e os de 2 anos mostra que a famosa curva de juros está voltando ao normal. É um sinal claro de que o perigo de uma recessão imediata por lá, pelo menos por enquanto, diminuiu bastante. Agora, vamos seguir esse efeito dominó até chegar no Brasil. Vamos ver como toda essa força global acaba criando aqui dentro um mercado dividido, tenso e cheio de contradições. É como se o Brasil fosse um equilibrista numa corda bamba, sabe? E essa divisão fica nítida quando a gente olha para os dois gigantes da Bolsa Brasileira. A Vale sobe, toda animada com a demanda da China por minério. Ao mesmo tempo, a Petrobras afunda, sendo punida pela queda do petróleo. É o cabo de guerra global acontecendo em tempo real dentro do nosso mercado. E para somar essa pressão que vem de fora, aparece um desafio interno. Os analistas de mercado começaram a classificar os planos de orçamento do governo como pouco realistas. Essa percepção de risco fiscal aqui dentro adiciona uma camada extra de tensão e acaba limitando o potencial de alta da nossa bolsa. Agora vamos para o mercado de câmbio, porque é aqui que a história fica ainda mais interessante. Apesar de todos os riscos internos, o Brasil se tornou um dos principais destinos do dinheiro gringo. Mas por quê? A resposta está na caça global por qualquer tipo de rendimento. O real virou o queridinho dos investidores por basicamente 3 motivos. Primeiro, o carry trade massivo. Isso é quando o investidor pega dinheiro emprestado lá fora, onde o juro é quase zero, e aplica aqui, onde os juros são altíssimos. Segundo, o Brasil se beneficiou como exportador de energia. E terceiro, uma especulação política de que as eleições de 2026 poderiam trazer um governo mais focado em austeridade. E a posição do Brasil fica ainda mais destacada quando a gente compara com os vizinhos. Enquanto o México está cortando juros,
o Chile sofre com a queda do preço do cobre e a Colômbia enfrenta risco político, o real se destaca como uma aposta quase única na região. Ele combina um rendimento alto com essa narrativa política que agrada o mercado. E agora a gente chega no clímax da análise. Como é que um fundo de hedge pega toda essa informação, que é complexa, que é contraditória, e transforma num plano de ação, numa estratégia de investimento concreta? Bom, o manual de estratégias é bem claro e direto. Primeiro, apostar no real para ganhar com o carry trade. Segundo, aproveitar a queda do petróleo para comprar, como uma proteção para quando a tensão voltar, porque ela provavelmente vai voltar. Terceiro, ser bem seletivo em tecnologia, focando na infraestrutura, como inteligência artificial. E quarto, dobrar a aposta em metais com a Vale, que se beneficia tanto do estímulo chinês quanto da fragmentação do mundo. A avaliação final do fundo sobre o estado do mercado é genial. Eles dizem que vivemos uma calma sintética. Parece tudo estável na superfície, mas essa estabilidade é artificial. Ela está construída sobre uma base muito frágil, uma trégua que pode acabar a qualquer momento e metas fiscais que ninguém acredita muito. Isso nos deixa com a pergunta final, que é a que realmente importa. Se o que a gente está vivendo é uma calma fabricada, construída em cima de uma trégua temporária e promessas econômicas que talvez não se cumpram, o que acontece quando a realidade bater na porta e o mundo finalmente acordar? A resposta para isso vai definir o rumo dos mercados nos próximos meses.